Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindas novamente ao canal Coleção Paralela. Este é o infatigável mestre do terror. Sim, eu repito muitos adjetivos. Às vezes é difícil trazer adjetivos novos. Eu sou o Rodrigo, seu anfitrião nesse canal cujo objetivo principal é falar de quadrinho, falar de gibi, falar principalmente do que eu achei deles. Muitas vezes essa ideia de simplesmente trocar a experiência do que eu achei supera muito mais a intenção do que mostrar o quadrinho em si, né? Eu parto da premissa de que basicamente nada do que eu mostro aqui vai ser novidade para alguém e que as pessoas têm aí centenas de vídeos de outras versões falando outras coisas, a grande maioria deles muito mais abalizadas do que eu, sobre os quadrinhos que eu mostro. Então o intuito é apenas um cara que tem uma simples visão de leitor, não é um conhecedor, não é um especialista, é apenas um cara que gosta de ler, compartilhando suas experiências e seus gostos com quem gosta de acompanhar o canal. E dessa vez eu vim falar novamente, dessa vez com propriedade, deste quadrinho aqui, Snicked. É o quadrinho do Wolverine. Deixa eu dar aquela ajeitadinha básica aqui, pessoal. O quadrinho do Wolverine, que eu fiz um vídeo mostrando a aquisição, comentando que eu ganhei ele de aniversário do meu irmão. Meu irmão Regis me deu, né? Não sei se o Regis vai assistir esses vídeos, né? Às vezes não assiste, né, gente? Mas ele me deu esse quadrinho, um quadrinho que eu sei que tinha muito valor para ele, ele curtia bastante, foi muito bonito da parte dele me dar, eu fiquei extremamente feliz. Sempre fico feliz quando ganho um quadrinho, e quando eu ganho um quadrinho assim que eu sei que tem um significado mais ainda. Eu fiz um vídeo comentando que para um Wolverine gótico, era um Wolverine com uma aparência muito gótica e que parecia muito jovem. E quando eu fui ler, eu tive exatamente todas essas percepções que eu fiz comentário confirmadas. É realmente o que nós temos aqui, inclusive na matéria de abertura, né? Esse é um trabalho do Tsutomu Nihei, né? Se essa não for a pronúncia, me perdoe, mas eu acho que é assim, Tsutomu Nihei. E logo na abertura há uma matéria aqui, ó, que foi escrita pelo Nick Dragota, na verdade, em que ele fala exatamente isso. Ele fala da aparência, da atmosfera de terror em que o Wolverine vive sua aventura aqui, num estilo bem mangá, né? Se não tanto pela parte gráfica, pelo desenho em si, mas pelo tipo de aventura que a gente tem aqui. É um estilo bem mangá mesmo, e ele comenta no quanto é uma aventura de terror, é uma aventura calcada no horror do Wolverine, e também no tanto que é um Wolverine jovem, é um Wolverine com aparência jovem. E é sim um Wolverine com uma aparência gótica, uma aparência sombria, essa coisa de roupas escuras, de pele pálida. Cara, eu curti muito o visual do Wolverine nessa história. Eu pensei que talvez eu não fosse curtir, porque essa capa eu confesso que eu achei muito estranha. Aqui, da maneira como ela está, eu achei que ficou estranha. Quando eu olho para essa capa rapidamente, sem prestar atenção, parece que é um Wolverine corcunda. Depois, quando eu olhei com atenção, claro, eu percebi que aqui é o braço dele. Né? Tô falando de impressões que eu tenho, e claro que eu bati na câmera, né, gente? Óbvio que eu fiz isso. Você viram meu dedinho segurando a câmera aqui? Estraguei o momento mágico do vídeo. Já era, vamos continuar. Mas seguindo adiante, então, como eu disse, o Wolverine realmente tem essas características aqui. E a história é uma história muito estilo mangá. É o Wolverine tirado do seu momento, do que seria o presente dele, e levado ao futuro, né? Um futuro em que a Terra está devastada e destruída por um vírus que eles chamam de mandato, que foi criado através de uma célula, de uma bactéria mutante, cuja ideia era salvar, era melhorar a vida na humanidade, mas ele acabou se tornando inteligente, destrutivo. Sabe aquela pegada? Nenhuma novidade, é aquela coisa, não há novidades. Às vezes é só a maneira como você conta de novo a mesma história.
é muito naquela pegada formigueiro, ou cupinzeiro, ou colmeia de abelhas. Tem a rainha, a única que é capaz de reproduzir, e milhares de soldados, milhares de peões que fazem as vontades dela e cujo único objetivo é proteger a rainha e se espalhar. É o que acontece aqui, o futuro está ameaçado por essas criaturas e o Wolverine é trazido até ali para que ele possa ajudar. Isso porque alguém pode se perguntar, mas por que o Wolverine? Porque a única coisa que afeta essas criaturas, que pode destruir o núcleo delas, elas têm um núcleo central que é que é a sua fonte de vida, vamos dizer assim, é o Adamantium. E nesse futuro o Adamantium está cada vez mais raro e todos nós sabemos, Wolverine tem um esqueleto e garras de Adamantium maravilhosas. Então ele é levado a esse futuro para combater essa ameaça. A história é lindamente ilustrada, é uma ilustração fantástica. Nesse ponto ela não lembra mangá, não só porque você lê no sentido normal, no sentido ocidental e tal, mas como porque eu tenho pouca experiência com mangá, então eu posso estar falando uma tremenda bobagem, mas digamos que eu vejo no mangá, na maneira como a quadrinização do mangá é distribuída, eu vejo sempre uma diferença bastante perceptível para com o quadrinho tradicional que eu costumo ler. E aqui, nesta publicação, a influência do mangá é óbvia, afinal de contas foi o mangaka que fez a história, mas a quadrinização em si é uma quadrinização que mistura os dois numa mescla muito interessante. Há todas aquelas onomatopeias e pegada gráfica, quadrinização que lembra sim o mangá em muitos pontos, mas que ao mesmo tempo tem a qualidade, vamos dizer assim. E quando eu digo qualidade, eu não quero dizer em questão de ser melhor, eu quero dizer como característica, né? A qualidade que costuma ter o quadrinho ocidental, o quadrinho mais tradicional. E essa mistura ficou ótima, ficou fantástica. A maneira como foi colorida também, né? É muito sombrio, muito escuro, tons de preto e branco e sépia, com alguns toques de outras cores fortes, como aqui o azul. Enfim, a colorização ficou mágica, cara, ficou fantástico. Wolverine Smith é, sem dúvida alguma, uma obra fantástica, uma obra admirável e que conseguiu unir na mesma história uma experiência gráfica maravilhosa que a gente tem ao ler, com uma história simples, mas muito bem desenvolvida. E uma outra coisa que vocês podem perceber à medida em que eu vou passando as páginas é que há muito pouco diálogo. É mesmo uma aventura muito gráfica. Muito gráfica. Dava realmente uma animação. Isso aqui dava realmente um anime, né? Poderia, não sei se tem, provavelmente não, né? Mas daria realmente para fazer um excelente anime, se formos nos basear única e exclusivamente nas imagens, porque há pouquíssimo diálogo, a história diz pouco, literalmente, no que se refere a diálogo, né? Mas o roteiro diz muito no que se refere ao que nos entrega visualmente falando. Você não tem lacunas, você entende tudo o que está acontecendo, você entende a premissa total da história, o peso da história, sem que haja necessidade de ter textos muito intensos. Aonde precisa, eu diria assim, a dosagem está maravilhosamente exata. Aonde precisa ter muito texto, aonde precisa ter muito diálogo, aonde é preciso ter exposição dos acontecimentos, o diálogo está lá, o texto está lá, na medida certa para que você entenda. Aonde é que a ação deve imperar, aonde você não precisa de falatório, só precisa ver o que está acontecendo e entender, a ação está lá dominando a tudo, sem necessidade de desperdício de palavras. Eu não conhecia o trabalho do autor, eu não conhecia o trabalho do cara, e ao me deparar com essa história, eu fiquei até curioso de ver outras coisas, porque o trabalho é excepcional. Eu já li outras coisas feitas
feitas por mangakas, né, com personagens, né, ocidentais, tipo Batman no mangá. Eu tenho uma das minisséries que foi lançada com o Batman no mangá e tal, e também achei a história bastante interessante, mas eu confesso que o trabalho que a gente vê aqui com o Wolverine supera todas as expectativas. Ele é realmente muito bom. Você tanto vê um Wolverine que está assim deslocado de suas características mais comuns, por assim dizer, não poderia ser considerado um Wolverine canônico, vamos dizer assim. Não dá para considerar facilmente que é o Wolverine que nós conhecemos, tirado da realidade que nós conhecemos e transportado para esse futuro aí, onde ele enfrenta esses monstros, onde ele enfrenta o Mandato, mas é um Wolverine, no mínimo, digamos assim, de uma realidade alternativa que tem características muito próprias, muito dele, e que lhe caíram muito bem, cara. Esse visual, então, escuro, sombrio, tão ameaçador quanto bonito, quanto a imagem que eu vi na capa, que eu não gosto, aqui fica já muito boa, ó. Tanto sombrio, quanto bonito, quanto fascinante. E esse Wolverine é uma pegada mais jovem, mas sem ficar bocó, sem ficar idiota, com toda a brutalidade e que a gente conhece do Wolverine, com toda a força, com toda a violência dele, e também com toda a garra e toda a vontade de fazer o que precisa ser feito. Isso tudo foi trazido em essência, digamos assim, mudou-se o que devia se mudar para trazer o Wolverine para uma história como essa, mas soube se manter aquilo que jamais poderia ser tirado do personagem para que ele pudesse soar bem. Essa cena, então, em que o braço dele é totalmente descarnado e depois o fator de cura dele dá conta do recado de refazer tudo, é uma cena maravilhosa. Eu passei rápido, gente, porque eu tô sempre tentando não dar muito spoiler das histórias aqui das quais eu falo no canal. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. E essa, sem dúvida, é uma daquelas histórias paradoxais. Você quer falar para as pessoas dela, você quer que as pessoas que ainda não conheçam elas, fiquem sabendo, conheçam ela, mas você não quer entregar a experiência toda, porque você não quer estragar a leitura dessas pessoas, porque seria um crime. É uma história muito boa, uma das melhores HQs que eu li este ano, e sem dúvida nos últimos tempos a melhor HQ do Wolverine que eu li. Eu gostei demais, é fascinante, é uma publicação que foi feita aqui no Brasil pela Panini, né? É uma publicação da Panini, eu acabei não falando isso, eu não lembro o ano, vamos ver se eu consigo achar o ano aqui rapidinho, antes de acabar o vídeo, mas não sei se eu vou achar. Não sei se tá fácil de encontrar o ano em que foi publicado aqui, mas foi lá por, né, acho que 2020 alguma coisa, algo assim, com certeza. Deixa eu ver, 2023, né, de 2023, e o Tsutomu Nihei, sem dúvida, me surpreendeu demais com o quanto ele soube fazer uma boa produção. E é isso, pessoal, super recomendo, leiam, vale muito a pena. Ser sido publicado nesse formato aqui, que lembra muito os formatinhos, também traz um gostinho a mais para quem é da época do formatinho. Tô indo nessa. Se você gostou do vídeo, aquele like aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E nós fomos!